Olá, vamos para a nossa aula de matemática com o componente curricular, frações equivalentes. Então, vamos ver o que são frações, a gente já sabe, né? São aqueles números que são divididos em partes iguais em uma determinada figura. E vamos ver então agora o que são frações equivalentes. O conteúdo está nas páginas 196 e 197 e atividade na página 198. Então, vamos lá. Vamos entender agora o que são frações equivalentes. Observe aí o desenho que também está no livro de vocês. Então, vamos ver. Primeiro, nós temos uma bolinha dividida em duas partes e uma apenas pintada. Na segunda bolinha, temos 4 partes e 2 apenas pintadas. Na terceira bolinha, nós temos 6 partes e 3 apenas pintadas. Então, veja que as figuras foram divididas em partes diferentes, quantidades diferentes, mas as partes pintadas e tomadas do total de cada figura são iguais. A essas figuras chamamos de frações equivalentes. O que queremos dizer com isso? Que ela foi pintada na mesma proporção, ou seja, sempre a metade da figura. Na primeira bolinha nós temos 2 partes e uma foi pintada. Na segunda temos 4 partes e 2 foram pintadas. Na terceira nós temos 6 partes e 3 foram pintadas. Então, entendemos que aí estamos sempre mostrando que pintamos a figura sempre pela metade em cada uma delas. E isso se chama frações equivalentes, certo? Então, aí embaixo nós temos também os retângulos. Retângulos de 2 partes, pintamos uma, que é 1/2. No segundo retângulo, de 4 partes, pintamos 2, que representa 2/4. No terceiro retângulo, nós temos 6 partes, pintamos 3, que significa 3 partes de 6. Então, 1/2 é uma parte pintada de 2. 2/4 são 2 partes pintadas de 4. E 3 partes são 3 partes pintadas de 6. As frações 1/2, 2/4 e 3/6, elas são equivalentes. Por quê? Porque na proporção elas estão sendo pintadas sempre pela metade da figura. Por isso que elas são equivalentes. Elas representam a mesma porção ou quantidade do inteiro. Exatamente. Então, indicamos as frações equivalentes assim: 1/2, 2/4 e 3/6. Então, o símbolo que a gente vai usar para as frações equivalentes é um tiozinho aqui, por exemplo, onde vocês estão vendo aqui, ó. É o sinalzinho do tio, ó. Então, esse sinalzinho representa equivalente. O símbolo é equivalente. Para encontrarmos as frações equivalentes, basta multiplicar o seu numerador, que é o que está em cima, e o seu denominador por um número natural diferente de 0. Então, tem que ser o mesmo número natural diferente de 0. Então, nós temos aqui um exemplo das frações equivalentes a 2/5. Então, a gente vai descobrir como a gente pode fazer isso. Então, 2/5 nós temos 4 décimos, 6 quinzeavos, primeiro 4 10avos, 6 quinzeavos, 8 20avos e 10 25avos, etc. Então, vamos ver como é que a gente encontra cada equivalência dessas frações. Nas frações equivalentes a 2/5, então, 2/5, então, o que a gente faz? Então, a gente vai procurar multiplicar o numerador por o mesmo número que o denominador. E aí a gente vai encontrar o resultado. Aí temos aqui embaixo, de 2/5, que é esse daqui, como a gente vai encontrar 4 décimos? Só é a gente procurar um número que seja multiplicado pelo mesmo número no numerador e denominador. Então, encontramos o 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 2, 10. Então, a fração equivalente a 2/5 é 4 décimos. Para a segunda, 6 quinzeavos. O que a gente faz? A gente pega o mesmo numerador e multiplica por 3. E o de baixo também tem que ser por 3. Não pode ser em cima 2, embaixo 3, em cima 4, embaixo 3, não. Tem que ser o mesmo numeral a ser multiplicado. Então, o 3 vai dar 6, que 2 vezes 3 é 6. E 5 vezes 3 é 15. Então, ficou 6 quinzeavos. Para 8 20. Então, o que a gente faz? Eu pego 2/5, que eu já peguei aqui, vou multiplicar por 4 em cima no numerador e embaixo no denominador. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. E 5 vezes 4 é igual a
20. Então, ficou 8 vinteavos. Na última fração, como a gente descobriu esse resultado? A gente multiplicou por 5. 2 vezes 5 igual a 10 e 5 vezes 5 igual a 25. Então, ficou 10 25 avos. Então, as frações equivalentes a 2 quintos, a gente encontrou essas frações aqui. 4 décimos, 4 10avos, 6 15avos, 8 20avos e 10 25avos. Poderíamos ainda continuar multiplicando por outros números, certo? Mas aqui a gente só está dando exemplo e a gente parou por aqui. Vamos agora fazer atividades na página 198 do livro de vocês. Então, a gente tem aí, observe as barras e complete os espaços abaixo. Então, a gente tem aí, por exemplo, a primeira barrinha 1/2. Por que 1/2? Porque de dois pedaços, de um inteiro, a gente dividiu ele em duas partes. Então, ficou 1/2. Pintamos 1 de 2. No segundo, nós temos 2/4. Por quê? De 4 partes, a gente pintou apenas 2. E aí, vocês vão continuar pintando, né? Por exemplo, aí, continuando pintando, e agora vocês vão fazer a fração também, né? Então, por exemplo, aí nós temos 6 pedaços, e desses 6 a gente pintou 3. Então, vai ficar 3 sobre 6. Na outra, nós temos 8 pedaços, e aí a gente vai pintar 4. Então, vai ficar 4 sobre 8. E na última, nós temos 10 pedaços e pintamos 5. Então, a gente colocar 5 10avos. O conjunto de frações equivalentes a 1/2 é... Aí a gente vai completar e continuar. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5 10avos, certo? Na segunda questão, pinte as frações e complete a frase. Então, aí vocês vão pintar o que pede aí. Aí nós temos na letra A, 9 sobre 18. Então, nós sabemos que temos 18 partes nessa figura e vocês vão pintar apenas 9, que é referente à metade. Na letra B, 4/8. 4 sobre 8. Então, estamos dividindo a figura em 8 pedaços e vocês vão pintar 4. Na letra C, 2/4. Dividimos a figura em 4 partes e vocês vão pintar 2. E a letra D, nós temos 1/2. Vocês vão pegar a figura, dividir em 2 e pintar apenas um pedacinho. As frações 9/18, 4/8, 2/4 e 1/2 são equivalentes, que foi o que a gente já aprendeu. Quando a gente pinta a metade proporcional à figura, são chamadas de frações equivalentes. Terceira questão. Complete 5 frações equivalentes de cada item. Então, aí nós temos na letra A 1/3, na letra B 1/4 e na letra C 2/5. Então, vamos lá. 1/3, como é que a gente faz? Então, aí já começou e a gente vai continuar na letra A. 1/3 ficou 1/3 mesmo. Na segunda fração ficou 2/6. Na terceira, a gente vai precisar fazer. E o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar, como eu já disse, pegar um número só para multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Então, a gente já multiplicou o primeiro. Por exemplo, multiplicamos 1 vezes 1 e 3 vezes 1, ficou 1/3. Na segunda fração, ficou 1 vezes 2 e 3 vezes 2, ficou 1/6. Na terceira, a gente vai fazer 1 vezes 3, que vai botar 3 em cima, e 3 vezes 3, 9, e 9 embaixo, vai ficar 3 nonos. Na quarta, nós vamos fazer 1 vezes 4 e 3 vezes 4. Então, 1 vezes 4 é 4, e 3 vezes 4 é 12, vai ficar 4 12avos. E na última, da letra A, vai ficar 1 vezes 5, que vai botar 5 em cima, e 3 vezes 5, 15 embaixo. Então, 1 sobre 15avos. A gente vai parar aí na letra A. Vamos para a letra B. 1 sobre 4, que é 1/4, igual a. Então, agora a gente vai fazer de todas. Então, é a mesma coisa. Eu vou sempre procurar um número que multiplica o numerador igual ao denominador. Então, é o número 1 que a gente começa. Então, 1 vezes 1 vai ser 1. 1 vezes 4 vai ser 4. Então, vai ficar 1/4. Segundo, 1 vezes 2 vai ser 2 em cima. E 2 vezes 4 vai ser 8. Ficou 2/8. Na terceira, nós já temos a resposta aí. 1 vezes 3, que é 3, e 4 vezes 3, que é 12. Já tem aí.
Na outra, na quarta, da letra B, nós temos 1 vezes 4, 4, e 4 vezes 4, que é 16, que já está aí. E na última, nós temos 1 vezes 5, 5 no numerador, e 4 vezes 5, 20 no denominador. Vamos para a letra C? 2 quintos é igual a, continua do mesmo jeito, 2 vezes 1, 2, e 5 vezes 1, 5, ficou 2 quintos. Na segunda fração equivalente, temos 4 décimos. Por quê? Já está pronto, mas aí multiplicou. 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Na terceira fração, nós temos 2 vezes 3, 6, e 5 vezes 3, 15. Vamos deixar 6 sobre 15 avos. Na quarta fração da letra C, nós temos 2 vezes 4, 8, e 5 vezes 4, 20. Então, ficou 8 sobre 20 avos. E na última fração, nós temos 2 vezes 5, 10, e 3 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então, ficou 10 sobre 25. E a gente conclui aqui, tá certo? Então, lembrando sempre, nas frações equivalentes, procurar sempre o mesmo número que multiplique numerador e denominador para achar as frações equivalentes. Tá bom, gente? Aqui a gente vai concluindo a nossa atividade de matemática. Façam os exercícios, capricham nas atividades. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!